Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui no 11º vídeo dessa série que tem como título Compartilhando a História de Jesus. E aqui nas entrelinhas nós vamos trazer duas entrelinhas aqui, né? Estamos aqui com o Alexandre, eu sou o Lúcio, esse aqui é o Ricardo, para quem está chegando no canal agora. Nós vamos falar sobre o Pierre Bourdieu, que foi citado no comentário do vídeo anterior, e vamos falar sobre a economia das trocas simbólicas, e aplicando sobre os vícios da comunidade adventista. Bastante interessante, o conteúdo que o pessoal tem gostado aí das falas do Alexandre. E também vamos trazer aqui na fala do Ricardo, entre linhas, a polissemia de Jesus Cristo enquanto um signo ideológico. Pessoal, é muito legal, o título é meio complicado, mas depois que você assistir a entrelinha, você vai entender exatamente o que é isso, a polissemia de Jesus Cristo enquanto um signo ideológico. Teremos aqui na ponta da linha, a linha na doutrina, perguntas para discussão com o Marcos André e muito mais. Espero que vocês curtam, compartilhem e comentem também o nosso vídeo. Isso é muito importante para que nós potencializemos o vídeo aqui na plataforma. E se você não é inscrito no canal, claro, se inscreva aí no nosso canal para você receber os alertas de todos os vídeos que nós lançamos aqui no canal. Daqui a pouco nós teremos também os comentários, né, que é aquele momento mais aconchegante aqui no canal. Mas por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, esse é o momento então de nós destacarmos aqui, agradecer pelo comentário de vocês. Lembrando que se você não curte esse momento, depois de um certo tempo, a Ilza Viana captura o nosso vídeo e aí você pode pular aí para as partes do vídeo que mais te interessa. Mas vamos lá então, sem mais delongas. Adriana Santos, meninos, muito bom, Deus abençoe, muito obrigado Adriana pelo comentário. Eu coloquei aqui também o link, o culto de sábado com a pregação do Alexandre sobre Salmos 22. Isso, como que é a oração oculta? A oração oculta. A Ilza Viana capitulando, obrigado Ilza mais uma vez. A Nice Crespon, sempre me preocupei com essa questão dos pequenos grupos, né? Seriam pequenas igrejas? Com certeza. Alexandre, gostei muito. Com certeza não. Com certeza não seriam pequenas igrejas nessa visão institucional da igreja. Isso, não, mas seriam as igrejas como pessoas sendo parte da própria da igreja, né? Alexandre, gostei muito, né, das ideias sobre o propósito do pequeno grupo. A Mara Guiar Souza Oliveira aqui, ela colocou vários, deixa eu até colocar aqui em ordem, ela colocou aqui nota 10 para explanação sobre os pequenos grupos, né, com autonomia e sentimento de pertencimento. Valeu, Mara. Tudo que é sólido se desmancha no ar, ela cita Marshall, né? E Mara Guiar também, assisto tudo, gosto de ver os comentários e detalhes referentes à lição. Mara, obrigado pelos seus comentários, obrigado pelas suas impressões sobre o conteúdo, isso é muito importante, né, para quem produz o conteúdo e fica falando aqui numa lente redonda fria. Adriana Santos, já li, né? Helena Saraiva, amo os comentários dos 4, fui até o 3º Marcos, parabéns. Valmir Júnior também comenta, boa noite, faz tempo que não comento, mas sempre estamos aí. Obrigado, Valmir, pelo seu comentário. A Anice Crespon, sempre me preocupei com essa... eu já li, né, do pequeno grupo. A Luísa Patrícia, top, obrigado, Luísa, colocou lá top. O desbravador aqui, Bruno Santos, fico admirado com o conhecimento e sabedoria de vocês, aprendo muito e oro por vocês. Obrigado pela oração, muito, Bruno. E que Deus continue abençoando a todos. Isso aí, Bruno, em oração. Conhecimento nosso, na verdade... E o Bruno, eu queria saber a idade do Bruno. Depois coloca aí, Bruno, a sua idade, então. Bruno Santos, tá? DBV Leitor aqui, o perfil. A Maria Lúcia Machado colocou lá a hashtag fui até o fim e também todo o conteúdo do canal é maravilhoso. Parabéns, Deus no controle. Amém, Maria Lúcia. Joivaldo Santos, um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela explanação da lição em alto nível. Obrigado também pelo seu comentário, Joivaldo. A Evelyn Horton, né, nossa querida senhora Evelyn Horton, obrigada de novo, né? Semana passada não comentei porque acabei dormindo. Rapazes, vocês são iluminados, de acordo com a vontade do Pai Eterno. Amém, Evelyn. Né? Orem por mim para que tudo fique guardado na minha cabeça, na minha cachola. Evelyn, se não ficar guardado, a gente estava discutindo aqui, né? Nós teremos aí o milênio, teremos a eternidade pela graça e misericórdia de Deus para a gente, né, pegar a nossa caixola que é tão debilitada e Deus constituir aquilo no que é
incorruptível. Dá um upgrade. Infinito, né? Um upgrade eterno. Upgrade na cachola. Então, e o infinito e além. E o infinito e além. Então, Evelyn, né, eu sei muita coisa, na verdade eu também consigo assimilar pouca coisa, né? Mas se Deus quiser, pela eternidade teremos aí muito tempo. Paty Santos, até porque falar de eternidade e tempo, acho que é uma palavra meio estranha, né? Essa frase. Paty Santos, tenho muita saudade do tempo em que tinha o pequeno grupo em casa. Ela disse que criavam vínculos fortíssimos, né? Quando os pequenos grupos se reuniam na casa dela. Nossa comunidade era exatamente como descrita pelo Alexandre. E segue um comentário. Muito obrigado, Paty, pelos seus comentários. Tem vários aqui. Celda Marta, parabéns, muito conhecimento. Vocês são 1000. Hashtag fui até o fim. Valeu, Celda. William Mesquita, bora tirar essas barbas excomungadas. Tá na hora de cuidar melhor da lata. Né, William, tá difícil. Né? O Ricardo respondeu aí depois do seu comentário. Espero que você... tá fraquejando. Minha noiva gosta. Não, minha esposa fala que eu tenho que cortar, mas é tão prático não fazer nada. A inércia. A influência leva ao Lúcio. Exatamente, a inércia, né? Pelo menos tô... Que nada, é o transtorno obsessivo compulsivo do Lúcio. O Lúcio vê nós dois aqui, ele não quer ficar diferente. Fraco, vai com os outros, né? Influenciado. Não, na verdade é que eu tô gordo e sem a barba fica mais gordo. Sabe? Aliás, eu tô sem meu óculos também. Então não tá vendo nada. Não é isso. É porque se tem eu de óculos aqui, tem que ter óculos tá desequilibrado o nosso quadro. A Paty Santos ainda comentou mais aqui, gosto muito do quadro do Ricardo, sou professora de língua, português, o quadro que a gente vai apresentar daqui a pouco, né, sobre símbolos, signos, né, e discussões. Sou professora de língua portuguesa e as análises feitas por ele e o Alexandre trazem-me ótimas sugestões para trabalhar com os meus alunos. Legal. Que legal, Paty. Valeu mesmo. Ela comenta aqui, amei o beijinho de borboleta. Eu acho que é um jeito de pegar conjuntivite aqui. Agora na quarentena é muito eficiente. Legal. Marcos Antônio Messias Molina, sempre vou até o terceiro Marcos. É isso aí, Marcos, seu xará. A Maria Lúcia Machado Figueira, alô meninos, muito boa a ideia do apadrinhamento, né? Nós estamos amadurecendo, daqui uns 2 anos a gente consegue resolver isso. Como tudo no canal. Já disse anteriormente que posso colaborar, agora reafirmo, contem comigo. Isso aí, Maria Lúcia, muito obrigado, né, por poder contar com você. Fique atentos aí, se Deus quiser, a gente está amadurecendo a ideia e clamando luz aí, porque não queremos fazer nada, né, nosso aqui ou sem a direção de Deus. Edilza Nascimento, registrando a 21ª curtida no vídeo. A Edilza, parceira, eu estava vendo os vídeos anteriores, desde o primeiro vídeo, e a gente lia, né? Muita gente, Edilza, muita gente que está lá conosco, ó, desde os primeiros comentários. Valeu, pessoal. Desde os primórdios. Dos primórdios do canal, tudo velho aqui, né? 20 anos tem o canal. Boa, produtiva semanas a todos. Mas a gente já está indo para 4 anos, né? Já 4 aninhos, se Deus quiser. Terminar a faculdade. Já. Em teologia. Não, né? Aí é pedir demais. Mas foi legal, pessoal. Vocês estão convidados a ver os vídeos dos canais, desde o primeiro vídeo. É legal, evolução das vinhetas e tudo mais. Tem alguns vídeos que são legais. Tem umas séries que são muito boas. A série de Gálatas, a série de Romanos, a série de Apocalipse e a série de Daniel. Essas são assim do coração. Maratona. Aí, pessoal. É que as lições eram boas também, né? Vamos combinar. E saudade. A gente podia até ser meia boca, mas a lição era boa. Saudade de lição de livro. Calma, já vai voltar. Mais uns 2 anos a gente começa de volta. Leda Maria Rigoni, fui até o final da lição. Boa, bom dia, meninos. Ela coloca aqui, né? É um cabedal de conhecimento. E quando eu fui ler o seu comentário, Leda, né? Eu não sabia o que era cabedal, até que eu consultei aqui o... É um cabedal de vocabulário. E eu aprendi uma palavra nova, né? O que significa cabedal, que segundo o meu professor de história aqui, que não é de línguas, mas ele falou que é derivado de capital, né? Capitalis do latim. Capitalis do latim, ou seja, então é algo muito valioso, é um arcabouço, legal pela palavra. Muito obrigado, Leda. Nosso público é outro nível, né? Saskia Câmera, muita informação nesse canal, amo, tá vendo? A Saskia sempre ressaltando aqui, canal As 3 Mensagens Angélicas, aprendo muito com vocês, parabéns pelo trabalho, vocês são 10. Tadeu da Luiz de Jesus, que está escrito aqui. E o Lúcio falou que no próximo vídeo ele vai trazer o beijo de foca.
Eu falei isso? Falou nada, mas ele vai. Vou consultar minha... Onde vocês tiram isso, cara? Vou consultar minha... Tem o beijo de foca, beijo de borboleta. Que ele fez no último vídeo, ele fez isso. É normal, pessoal. Quando a gente não toma nosso remedinho, sempre sai alguma coisa. Não, no próximo vídeo a gente pesquisa e responde. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado pelo comentário. Eu sei que quando eu estou editando o vídeo eu vejo que tem são vários minutos, mas é muito legal ver, né, como vocês reagem ao que é colocado aqui ao conteúdo. Novamente eu pergunto, se tiver alguma impressão, né, coloque aqui sobre o tempo das coisas, os quadros. O pessoal às vezes coloca, né, saudade de Palavras na Torá, saudade de alguns quadros. Vamos ver se durante... As sugestões ajudam a dar um norte. Saudade de dormir cedo. Uma da manhã, gente. Vamos lá então, né, pessoal, avançando aqui. Bom, essa parte então aqui, que é aquela parte sobre a discussão de religião e política, ou religião e política e religião, o Ricardo sempre traz aqui algum signo e aí nos traz aqui algumas técnicas, algumas teorias que nos ajudam a avaliar algumas questões. Ok, pessoal? Lembrando que para fazer parte desse grupo que rola muita discussão sobre isso, é só você acessar aqui na descrição do vídeo lá o grupo Famílias Entre Linhas RP. Ok? Tem o Famílias Entre Linhas 1 e 2, onde o pessoal troca PDF só sobre a lição, não pode conversar sobre mais nada no 1 e no 2. E tem o Família Entre Linhas ADM, que só nós postamos aqui o material do canal. Isso, beleza? Nesse grupo eu tô... fase final de término do primeiro capítulo. Ótimo, fase final do término do primeiro capítulo. Da dissertação. O seu livro de literatura você já escreveu 90 páginas, né? Mas a dissertação está no começo. Não, eu já escrevi 97 páginas do livro, o meu romance, 97 páginas, e do primeiro capítulo, 37. Do trabalho. Tá errado isso aí. Mas aí que tá, gente. E eu uso, na verdade, porque eu pretendo utilizar, como eu falei no grupo lá para eles, a linguagem das ruas. Então, além do meu trabalho ter citações de teóricos, vai ter a citação do pessoal que está no grupo. Legal. Então, eu vou abrir aspas, eu vou colocar lá, mas não vai ser o nome, tem um código. Porque é anonimizado, né? Exatamente. Daí eu coloco as primeiras letras no nome, eu coloco o DDD do estado e coloco um H se for homem e um M se for mulher. Então, por exemplo, o Jadiel. é o Já e o DDD dele, que eu não me lembro, o DDD dele. E todos eles são assim. Daí eu abro aspas e eles me servem de fonte, além das fontes teóricas que eu faço citação também. Legal. E agora temos essa imagem aqui, tá? Nós vamos trocar o take aqui e vocês vão ver o que vai gerar de discussão sobre essa imagem. Bom, vamos lá, gente. Como eu estava falando, estava fazendo trabalho, né? Eu já tenho 37 páginas, coisa e tal, do primeiro capítulo, e eu estava precisando de uma imagem que tivesse uma relação com o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque a análise ideológica que eu estou fazendo é de uma imagem que a gente trouxe aqui do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ele fala mais ou menos assim: nós vamos proteger isso. Daí tem uma imagem do Cristo Redentor aí. O tema disso daí não tem nada a ver com o Brasil. A temática, a análise ideológica não tem nada a ver com o Brasil. Está relacionada com aquele movimento que aconteceu nos Estados Unidos depois que o George Floyd foi morto. Houve uma batalha, além de uma batalha física, houve uma batalha ideológica. A disputa por narrativas, né? Exatamente, houve uma disputa por narrativas. O signo ideológico é justamente isso, é uma disputa por narrativas. Dentro do signo ideológico, vocês imaginem, gente, que é um octógono do UFC, ou um ringue. E dentro do signo ideológico tem uma disputa de narrativas. E houve aquele incidente com o George Floyd e outros tantos incidentes aconteceram lá nos Estados Unidos em razão houve as derrubadas de estátuas de confederados que eram um símbolo, vamos dizer assim, dos valores e dos ideais dos confederados, e entre esses ideais eles defendiam a escravidão, e aquelas manifestações queriam derrubar aqueles símbolos para colocar outros símbolos, e por isso que ele colocou aquele nós vamos defender isso. Ele associou as estátuas dos confederados com o Cristo Redentor, ou seja, associando dentro da esfera discursiva dele, cristianismo, valores confederados, valores conservadores de direita, racistas, de certa forma também,
Não, racistas. Sim. Não tem certa forma de racismo. Fulano é meio racista. Que dialogicamente... Fulano é racista. Não, é que dialogicamente é de certa forma também. Porque você coloca o valor, o Alexandre está colocando aquele valor, mas uma outra pessoa de direita não coloca esse valor. Ele fala, não, ele não é racista, imagina. E criou-se um signo ideológico, o tal do passapano. Passapano. Por quê? A pessoa que passa pano faz justamente isso. Ela entra na batalha ideológica, não é bem assim, não é racismo, e vem essa imagem aqui desse menino com uma outra temática. Eu não me informei propriamente sobre os detalhes, parece até que não há, é bem recente, né? Sim, aconteceu essa semana. Então parece que não há muitos detalhes, mas nesta mesma onda desses movimentos antirracistas vem um jovem branco. Estava tendo uma manifestação do Black Lives Matter, né? Estava tendo uma manifestação do Vidas Negras Importam. E o rapaz foi pro meio da manifestação portando uma arma de fogo de grosso calibre, um fuzil, né? Arma de uso militar. E teve uma hostilidade entre a manifestação e ele. Mas fato é que ele disparou contra a manifestação, matou 2, atingiu outros, deixou outros feridos, e depois ele fugiu para o meio da polícia e foi protegido. A polícia não atirou, a polícia não interviu. Agora ele está preso, acusado de homicídio doloso. Doloso. Em primeiro grau. Acusado de homicídio doloso, sendo que ele apertou a arma. Tá certo. Nos Estados Unidos, isso vai significar para ele, dependendo do estado, pena de morte. Pena de morte, exatamente. Bom, aí tem aquele contraponto, né? Que eu vou trazer um conceito para vocês. Eu sempre trago um conceito no linguístico, eu vou trazer o conceito agora de cronotopo. Crono, tempo, topo, o espaço, o lugar. Ou seja, então é o tempo e o espaço. Aquela introdução que eu fiz da análise do Trump está relacionada justamente com cronotopo. Cronotopo nós vamos trabalhar o signo ideológico relacionado com narrativa dentro da análise. Então vamos começar. Foi mais ou menos, acho que mês 4, mês 3, acho que eu não me lembro propriamente, quando o George Floyd ele foi sufocado e veio a óbito. Mas deu início a algo que há muito tempo nos Estados Unidos acontecia, mas aquilo foi o estopim. Era uma realidade. Trouxe visibilidade. Exatamente. E vários outros eventos estão conectados. Por exemplo, começaram a derrubar as estátuas dos confederados porque eram símbolos de escravocratas. Exatamente. Muitos tinham fazendas com muitos escravos, defendiam com veemência a escravidão. E interessante que foram estátuas de volta, que não são estátuas históricas construídas no tempo da Guerra da Secessão. São estátuas construídas nos anos 60, num contexto de luta pelos direitos civis. Então essas estátuas não foram construídas lá no passado, elas foram construídas para dizer que os negros não tinham direito aos direitos civis como os brancos, né? Mais para frente, nós temos uma outra história também dentro desse conotor. Por exemplo, quando houve, obviamente, vandalismo também dentro dessas manifestações, houve manifestações pacíficas, houve políticos que, na verdade, não queriam derrubar no vandalismo estátua nenhuma, não, eles queriam tirar e guardar. Inclusive, se não me engano, na Inglaterra, que foi, retiraram de uma universidade inglesa e deixaram lá guardada lá. Então, houve esses movimentos, houve uma batalha de significados em razão, fazendo leituras do movimento. Não, alguns até utilizaram a expressão do passapano. Não, o George Floyd ele foi detectado Covid, por isso que ele morreu no sangue dele. Houve também esse tipo de discurso. Isso é a tal da batalha ideológica que acontece para você dar o significado. Interessante que está acontecendo com o rapaz agora também, né? Estão fazendo a mesma coisa. Isso, alguns olham para o rapaz e falam assim, esse rapaz é um terrorista. É um terrorista branco, homem, heterossexual, cristão, ocidental, estadunidense e terrorista. É um terrorista, isso que ele fez é um ato de terrorismo. Outros olham para ele e falam assim, ele é um herói que estava defendendo os direitos civis. Porque a Constituição americana fala que pode portar arma, que ele tem o direito de defesa. Aí eu pergunto, e o terrorista que jogou o avião contra o 11 de setembro? Também não existe uma disputa semiológica em torno dele? Porque esse mesmo terrorista que é pintado como demônio pelo jornal nos Estados Unidos em 11 de setembro,
De repente, É um herói. no Iraque, de repente no Afeganistão, de repente no Irã, ele é um herói. Seguindo, daí o John Jones, que é um lutador do UFC, ele saiu para as ruas tirando latas de spray, que estariam pichando, que é um lutador, vive da luta. Também tem toda uma batalha de significados em cima disso. E mais uma que aconteceu recentemente, antes de eu entrar nessa daqui, o Pantera Negra. Sim. Interessante também que no filme do Pantera Negra tem várias referências ao movimento dos Panteras Negras, que é um movimento ligado justamente à luta do negro em razão do racismo lá nos Estados Unidos. Seguindo para a penúltima, aí houve um rapaz também nos Estados Unidos que ele foi interpelado pela polícia e desarmado tomou 4 tiros, vai ficar paraplégico pelas costas e vai... Se sobreviver. Né? Se sobreviver, ele vai ficar paraplégico. E agora esse novo quadro, um rapaz branco com um fuzil atirou atirou em algumas pessoas, teve toda a proteção da polícia e, além disso, agora está sendo processado por homicídio doloso. Mas para muitos é um herói. Mas para muitos, este ato aqui é um ato heróico. E na lição dessa semana... Um questionamento, Ricardo, antes de entrar na lição, isso nos leva a pensar, existem violências que são legítimas? Pergunta. Existem violências que não são legítimas? O que torna uma violência legítima? E mais um detalhe, gente. São coisas para se pensar. E mais um detalhe. Será que o deleite por este tipo de ação, não vamos nem falar de leitura valorativa que é feita, mas o deleite... Ficar contente com isso. Nesse tipo de coisa que aconteceu, independente da carga valorativa que você coloca, é atitude de cristão? Sim. O que o rapaz queria também, acredito que é uma coisa interessante de se pensar. Por que ir lá na manifestação portando um fuzil? Isso, agora já analisando o tema. O que ele queria, né? Qual era a mensagem que ele estaria passando ali? Símbolo, né? Símbolo. É dizer o quê? É dizer eu posso... É dizer vocês não têm poder sobre mim? É dizer eu estou contra vocês não podem fazer nada? Eu legitimo a postura do policial que mata vocês? Eu posso? Então qual que era a mensagem que ele queria passar? E a mensagem que passou no final, né? E o modo como a sociedade vai lidar com esse caso, de certa forma, isso vai expressar muito, e como a sociedade vai se polarizar em torno desse caso, vai expressar muito como a sociedade lida com o problema todo da questão racial nos Estados Unidos. Né? E a sociedade, vamos dizer também, isso não tem nada a ver com política, está claro que tem a ver, né? Política e segurança pública, mas com religião também. Porque esse discurso tem entrado com frequência no nosso meio, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, por pessoas públicas de influência. Em outras igrejas também tem pessoas de influência em outras igrejas que trazem essa leitura deleitosa desse tipo de situação e com uma carga valorativa que entendemos que não combina com o cristianismo. Legal. Deixa eu retornar aqui já. Bom, pessoal, você vê que é muita coisa, né? A gente já começa aqui, já deu quase 10 minutos esse quadro aqui de gravação. Né? É muita reflexão, né? É só... Qualquer ato seu, né, você tem que pensar no símbolo que você, nas mensagens que você está querendo transmitir. Sim, e tem dois easter eggs ligados a esse negócio aqui. Quem souber, escreve aqui depois. O pessoal fica assim. 2, hein? Um indicativo disso que o Lúcio falou, eu acho que é interessante agora sair um pouco da problemática em si para ver qual vai ser a nossa postura em relação a, né? Uma coisa que eu penso, o Lúcio falou, agora a gente tem que pensar em tudo isso antes de se posicionar. Né? Eu diria que a gente tem que partir de uma posição, pelo menos a posição que eu tento partir na minha vida, que é a autocrítica radical. Eu preciso me questionar o tempo inteiro e estar disposto a me questionar o tempo inteiro até as últimas consequências. Eu não devo ter medo de fazer perguntas para mim mesmo. Então eu devo me questionar sobre as minhas intenções,
me questionar sobre as minhas atitudes, me questionar sobre o que eu falo, por que eu falo, como eu faço, como eu não faço. Qual a mensagem que eu quero transmitir, se eu estou transmitindo. O meu deleite com relação àquilo. Por que eu sinto isso, por que eu sinto aquilo em relação ao mundo. E não é me questionar para falar assim, olha, Lúcio, é por causa disso. Não, é me questionar para me repensar. Significa, é uma análise introspectiva. É autoconhecimento, é maturidade. E isso não significa que eu vá precisar agir racionalmente o tempo inteiro, 24 horas por dia. Ou vestir uma máscara, né? Vou simular, vou ser um ser humano engessado e que está sempre agindo de forma fantasiada. Né? Não, mas tentar entender-se e ver quais são os pontos, os lugares que a gente precisa crescer. O que eu pondero também e também entender a reação que as pessoas estão tendo sobre as suas ações, porque às vezes você está agindo de uma forma, as pessoas estão reagindo e você por que você está reagindo assim? Aí você fazendo essa autocrítica e fala, não, mas espera, a minha reação realmente era algo que provocaria essa reação. O que o Alexandre está falando é muito em função de algo que aconteceu nos bastidores. Não, nem estava pensando naquilo. Não, você já vai entender o que eu estou falando. Esse ponto que ele falou da máscara... É algo que aconteceu no bastidor, porque eu estava falando que, como eu tenho intimidade com os dois, eu tenho uma dificuldade. Relações sociais, para mim, é uma coisa que me incomoda muito. Porque a gente precisa de usar máscaras sociais. E a tal da máscara social, ela me incomoda. Se a pessoa me fala bom dia e meu dia não tá bom, é muito difícil para eu falar para a pessoa bom dia. Às vezes eu falo, mas às vezes... não tá tão bom, não. Não tá tão bom. E daí, quando eu tenho intimidade, eu tiro a máscara. E é o caso dos dois. E essa máscara social que eu tiro para os dois, assim, não são para os outros, para todos. Mas as máscaras sociais, elas têm, vamos dizer assim, vamos trabalhar a alegoria, ela tem buracos. Então, quem não tem o hábito de tirar, para quem está mais próximo de você, elas vazam, há um vazamento pelos poros. Então, o discurso desse tipo das pessoas, ela tem brechas. Então, ela começa com uma máscara de racionalidade, de equilíbrio. Liberal na economia, conservador nos costumes. E volta e meia vaza. E essa sutileza é o perigo. Eu tenho liberdade de portar um fuzil, porque no Estado não pode retirar a minha liberdade individual de usar um fuzil. Porque eu amo o próximo. Mas... o Estado tem que regulamentar agora as relações de gênero, todas elas. Porque o Estado tem que garantir a minha liberdade de usar o fuzil, só que o Estado não tem que garantir a liberdade de gênero das pessoas. Entendi. Da pessoa ter a sexualidade que ela quiser. As armadilhas. Ótimo. Legal, pessoal. Vídeo longo, promete. Vamos lá, pessoal. Agora, então, mudando um pouco aqui, né, na nossa agenda aqui, teremos a linha das doutrinas, na ponta da linha, perguntas para discussão e as entrelinhas. Repetindo aqui, né? Pierre Bourdieu, nós vamos falar aqui, e também vamos falar sobre a polissemia de Jesus Cristo enquanto um signo ideológico. Muito legal, pessoal. Mas, antes, nós teremos aqui o Alinhando a Doutrina, que quem traz aqui é o Marcos André. O Marcos vai orar, se vocês quiserem pular tudo isso daqui... Começa a parte religiosa da coisa. Agora começa a parte lição. A lição 11. Vamos lá, então. Marcos, obrigado pela parceria, e agora é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e mais uma vez, depois desse prólogo, depois dessa introdução, nós vamos pedir a orientação de Deus para o estudo. Eu gostaria de convidar você que orasse comigo nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos recebe na Tua presença. Mais uma vez, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos perdoe os pecados, nos limpe de todo mal e que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito para que Ele possa nos guiar pelas entrelinhas da Tua Palavra, onde podemos encontrar a Tua vontade revelada. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor esteja em cada lar, visitando cada pessoa que nos acompanha aqui, que todas as pessoas possam sentir a Tua presença de maneira especial. Nós pedimos também que o Senhor continue abençoando esse trabalho, para que tudo que nós fizermos aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos isso não pelos nossos méritos, mas pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição.
Nessa semana, o título da lição é Compartilhando a História de Jesus. Eu gostei muito da abordagem que o autor fez sobre esse tema, porque ele fala de compartilhar a história de Jesus não a partir de um discurso, mas a partir do nosso próprio testemunho, a partir das transformações que Jesus Cristo fez na nossa vida, e isso então torna o cristianismo, torna o evangelho relevante para outras pessoas também. Ou seja, as atitudes práticas é que fazem diferença para outras pessoas. Existe um ditado que diz que as atitudes, elas são palavras que o tempo não pode levar. Ou seja, um discurso duradouro, um discurso que vai ser relevante para as pessoas durante um tempo maior. E essa prática, né, esse pensamento, ele está alinhado com a nossa doutrina número 22, que é a doutrina que trata da vida cristã. E essa doutrina, o objetivo dela é diminuir o abismo que existe entre o nosso discurso e a nossa vida, entre a nossa teologia e a nossa prática. Então nós precisamos entender que por mais que a nossa teologia ela seja baseada na Bíblia, muito bem fundamentada, e nós entendemos a nossa teologia muito bem, sabemos defender muito bem as nossas doutrinas, isso perde força quando nós não praticamos, quando nós não levamos a sério aquilo que nós pregamos. Nós encontramos na Bíblia um diálogo de Jesus com um homem, um mestre da lei, que entendia a teologia sobre aquilo que eles estavam conversando, mas quando Jesus o chamou para a prática, ele ficou confuso, ele não conseguia entender muito bem aquilo que estava sendo praticado. Eu estou falando da passagem de Lucas no capítulo 10, a partir do verso 25, que é uma passagem muito conhecida porque Jesus conta a história do bom samaritano. Mas ali nós encontramos um mestre da lei fazendo uma pergunta para Jesus sobre salvação. Ele pergunta, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo responde a essa pergunta com uma outra pergunta. Então é um diálogo bem peculiar ali daquela cultura, Jesus responde com outra pergunta, e tem mais pergunta na história do que resposta. Então Jesus pergunta, como você lê a Bíblia, o que a Bíblia diz, o que a lei diz e como você interpreta? Essa pergunta já nos fala sobre a importância da Bíblia no que diz respeito à salvação. Se nós queremos saber sobre salvação, nós temos que procurar na Bíblia, na lei, na palavra de Deus. E o homem ele responde teologicamente alinhado com aquilo que nós pensamos hoje e principalmente, o que é mais importante, alinhado com aquilo que Jesus diz, com aquilo que Jesus concordou. Ele faz uma junção de dois textos bíblicos, ele conecta esses dois textos e diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo concorda com ele e diz, faça isso e viverá. Então surge uma questão para ele. Aí ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Como é que era o mundo desse homem, desse fariseu, desse mestre da lei? O mundo dele era um mundo com círculos concêntricos que se propagavam a partir dele. Então ele diz assim, eu sou o centro da minha religião, e a partir de mim, eu preciso me perguntar, quem é o meu próximo? A minha família? O meu círculo mais próximo? Ou, quem sabe, a minha tribo? Se eu sou da tribo de Levi, então são todos os levitas? Ou como eles eram muito ligados à nação, tinha um espírito nacionalista muito grande, quem sabe são os judeus? Ou os hebreus, ou todos os hebreus, esses são os meus próximos, as pessoas com quem eu tenho obrigações, porque a pergunta real dele é, até onde vai a minha obrigação? Até onde vai a minha influência no que diz respeito às minhas obrigações teológicas? Então ele via isso como um peso, ele via esse atender ao necessitado, ou atender ao seu próximo, como um peso. Por quê? Porque ele ficava pensando, eu tenho que atender todos então? Ou eu tenho que atender num ciclo muito longo? Ou seria só atender as pessoas aqui perto de mim? Então o mundo dele girava ao redor dele mesmo. E Jesus Cristo, com a parábola do bom samaritano, Jesus Cristo não responde diretamente à pergunta dele, mas conta a parábola e termina com a outra pergunta, quem é o próximo daquele homem,
Então Jesus Cristo muda o prisma, colocando no centro o necessitado. Então, a partir desse momento, quem está no centro não é mais o eu. Não é um círculo egoísta, onde eu estou no centro, mas onde o necessitado está no centro. E quem se aproxima do necessitado é que é o próximo. Atender ao próximo é atender ao necessitado. E é muito comum, né, nós pensarmos sobre o nosso ponto de vista sempre, sobre o nosso prisma nos colocando no meio. Mas quando nós nos lembramos dessa história de Jesus, nós vemos que é o necessitado quem deve estar no meio. O doutor e pastor Martin Luther King, ele esteve visitando aquela região lá em Jerusalém, e ele passou por esse caminho onde Jesus Cristo descreveu essa história, e ele diz que se sentiu tentado a fazer algumas perguntas. Assim como a história aqui do Bom Samaritano é marcada por perguntas, ele começou a se fazer perguntas também. Se eu encontrasse esse homem aqui caído à beira da estrada, eu me perguntaria, por exemplo, será que as pessoas que o agrediram ainda estão por aqui? Poderiam me agredir também? Se eu parar para atender esse homem, será que eu não vou me atrasar e talvez anoiteça e eu não chegue a uma cidade, a um local seguro antes da noite? E permaneça aqui nesse caminho deserto e perigoso? Será que se eu gastar os meus recursos e o meu tempo aqui com esse homem, talvez falte recurso e tempo para que eu possa terminar a minha viagem? Ou seja, quanto eu tenho a perder se eu atender a esse homem? E ele diz num sermão, ele transforma essas ideias num sermão, ele diz que então a ideia correta é nós fazermos a seguinte pergunta: o que esse homem tem a perder se eu não parar, se eu não atender? Então isso coloca, né, como Jesus, o necessitado no centro, e nós precisamos sempre lembrar que Jesus Cristo está falando sobre compaixão, sobre se compadecer do próximo, né? A compaixão, ela não era um assunto muito levado em conta naqueles dias, né? Nós estamos falando de uma época onde as pessoas pegavam pessoas que eram diferentes deles, que moravam em outras cidades, e jogavam para leões comerem, inclusive crianças, né? Pessoas que abandonavam seus filhos no deserto só porque não o atendia naquele momento, naquela necessidade, né? Porque eram abortados vivos essas crianças, né? Então nós estamos falando de uma sociedade onde as pessoas até oravam para que os seus inimigos morressem. Então a palavra compaixão, a palavra que aparece no Novo Testamento como compaixão, ela nem aparece no Antigo Testamento, e ela também não aparece nos escritos antigos. As pessoas dizem que Jesus Cristo inaugurou e precisou inventar uma palavra para atender, para se falar de compaixão a partir do Novo Testamento, né? A religião cristã, ela é marcada por dois aspectos que a diferencia, né, de qualquer outra religião da época. Primeiro é a salvação pela graça, né? Deus fazendo tudo para ser salvo, para que nós sejamos salvos, né? Isso não era comum, eram as pessoas que faziam alguma coisa para atender os seus deuses. E também no que diz respeito à nossa prática, né? A compaixão. É eu pensar no próximo, eu pensar no outro, eu pensar nas pessoas que estão ao meu redor, eu dividir aquilo que eu tenho porque o outro tem fome. Então isso, o cristianismo, ele inaugura essas duas maneiras de pensar, né? Pelo menos de maneira prática, de maneira mais clara com os ensinos de Jesus. Então, quando nós falamos a respeito do samaritano, é muito comum, né, a gente ficar pensando, olha quanto ele perdeu, né? E é muito comum nós compararmos o samaritano com Jesus, que veio sempre salvando as pessoas, sempre curando as pessoas, né? E a gente diz que o samaritano é Jesus. Mas, na verdade, quem representa Jesus nessa história é o moribundo que está à beira da estrada, o homem que foi largado a morrer. Porque quem perdeu todos os seus bens, teve a sua roupa arrancada, foi chicoteado, foi agredido e deixado para morrer, foi Jesus. É Jesus quem se coloca nesse lugar quando ele conta lá em Mateus, quando ele narra lá em Mateus no capítulo 25, né? Ele narra a história de como será quando
ele vier fazer juízo, e ele vai dizer: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Então Jesus se coloca no lugar do necessitado. E aí, quando nós pensamos que o centro é o necessitado e o necessitado é Jesus, a religião se torna algo diferente. A religião tira o eu do centro e coloca quem deve estar no centro, o próprio Jesus. E aí, quando nós olhamos para esse necessitado como Jesus, ao invés de nos perguntarmos: será que vale a pena gastar 1, 2, 10 denários com esse homem? Nós nos perguntamos assim: o que eu poderia fazer que seria necessário para pagar a minha dívida com esse homem que morreu e entregou a sua vida por mim? Não há nada que eu possa fazer que possa pagar aquilo que ele fez por mim. E a religião cristã é Jesus Cristo sendo colocado no centro. Somos nós tirando o nosso eu, tirando o nosso egoísmo do centro e colocando a pessoa de Jesus no centro. Se nós praticarmos isso, se nós vivermos isso como norma da nossa vida, então o nosso cristianismo vai ser realmente algo relevante, vai ser algo que vai chamar a atenção das pessoas, vai ser algo que vai transformar vidas pelo testemunho prático. Que Deus nos abençoe e que sejamos todos os dias, que peçamos todos os dias ao Espírito Santo para que nos transforme, para que possamos ver no necessitado não um peso, não algo a carregar, mas sim a pessoa de Jesus, pelo qual nós temos uma dívida que nós não conseguimos pagar. Eu encerro aqui a minha participação e, nesse momento, você vai agora para Campo Mourão, quando você vai continuar o estudo da lição com o Ricardo, com o Alexandre e com o Lúcio. Eu volto daqui a pouquinho com as perguntas para a discussão e volto no final com mais uma oração. Um bom estudo a todos e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Agora a gente está mais tranquilo, a gente respirou, né? E vamos então no sábado, que traz compartilhando a história de Jesus na ponta da linha, onde nós vamos trazer aqui a ideia central, de cada dia, ou as ideias centrais de cada dia da lição. Na ponta da linha, Ricardo. Vamos lá, rapidinho, sábado, gente. O Mark Finney volta com aquele mesmo discurso que ele já utilizou em 2, 3 lições passadas, de que o que é mais eficiente como prova do testemunho é a nossa vida transformada, a demonstração de uma vida transformada por Jesus, vamos dizer assim. É testemunhar do que Jesus significa para mim, em gestos, em palavras também, porque na verdade a palavra é um ato, o ato da fala. 2, o que Ele significa para nós, o que Cristo significa para nós, e não propriamente impor que nós estamos certos. Entrar em batalhas por verdade. A minha verdade é melhor do que a sua verdade. Então vamos supor, vou trazer um exemplo rapidinho, imagine uma escola. Aí você fala assim: na escola não pode ensinar Umbanda, mas o cristianismo pode. A igualdade foi para os quiabos. Terceiro, pensem sobre isso, vamos dizer assim. A escola ela deve ser um ambiente neutro. Então se você vai impor o Alexandre pode falar um pouco sobre isso, né? Se você vai Você compra a briga, depois joga pra mim, né? Você é professor. Mas o Ricardo gosta de coloca fogo no negócio, depois joga pra eu apagar, né, Ricardo? Mas vamos continuar. A minha posição particular é de que a escola tem que ser laica. Em escola não se fala de religião. Fala-se de história da religião, fala-se de sociologia da religião. Agora, de prática religiosa, de defender doutrina, de pregar, cara, eu não prego na escola. Na escola eu dou aula. Certo, mas tem escolas denominacionais que aí é de uma denominação. Na escola denominacional, quiser colocar o crucifixo em cima do quadro, coloca lá, não tem problema. Então, perfeito, esse ponto que eu ia chegar. Que o Alexandre remontou, mas chegou. Vamos lá, terceiro ponto. Cristo é o centro do nosso evangelho e a probabilidade de você conseguir trazer pessoas para Cristo, ela aumenta se nós demonstramos este exemplo de mudança em nós e esse exemplo de tolerância. Eu acho que a chave do sábado aqui, que é um pouquinho diferente das outras lições, é que este exemplo de Cristo em nós é um exemplo de tolerância. Você tentar mostrar que você está certo,
mais ou menos o que o Mark Philly quer dizer aqui no sábado, não é Cristo atuando em você. E é interessante se a gente pensar você falou da relação cristão-umbanda, mas é interessante pensar a relação cristão-cristão também, né? Muitas vezes a gente vai evangelizar na versão crente chata da coisa, né? A gente enfia a Bíblia debaixo do braço, acha uma pessoa e fala assim, eu vou te mostrar por meio de 32 passagens bíblicas que o sábado não foi abolido, que a adoração à imagem é contrária à lei de Deus e que você vai para o inferno. Depois das 32 passagens, eu consegui convencer a pessoa de que ela vai para o inferno. Ótimo! Parabéns. A pessoa tem a necessidade fisiológica da regra. De estar certo. Ou a necessidade fisiológica da hermenêutica correta. Isso mesmo, vamos lá. Legal. Agora avançando aqui para domingo. Jesus, fundamento de nosso testemunho. Isso. O Mark Philly vai pegar Éfeso, e ele vai pegar Éfeso do capítulo 2 e vai separar. Versículo 1 até o versículo 3 seria antes. O cristão antes da transformação. Antes de Cristo. Em Cristo, antes de Cristo, exatamente. Antes dele ser transformado por Cristo. E do versículo 4 até o versículo 10 seria o cristão depois desta transformação. E ele coloca lá, então vamos lá, que antes de Cristo nós tínhamos uma inclinação para o pecado, nós éramos mortos em nossos delitos e que nós andávamos segundo o curso do mundo, perdidos, vamos dizer assim. Deixa a vida me levar. Deixa a maré me levar, a maré leva para o fundo, eu morro afogado. E nós vivíamos pela natureza da ira. Olha só o link com aquilo que a gente estava falando lá atrás, quando a gente falou naquela parte de política e de religião. Pela natureza da ira. Continuando. Violência, né? Isso, exatamente, violência. E vai ter um exemplo mais por frente. Agora, depois do versículo 4 ao versículo 10 vai falar de misericórdia, amor. Nós estávamos mortos, mas Ele nos ressuscitou para que nós nos assentássemos em lugares celestiais. Em Cristo fomos salvos pela graça, mediante a fé. E o Mark Philly separa alguns pontos. Ele fala que depois, ele fala da suprema riqueza de sua graça, que essa suprema riqueza da graça de Cristo já foi estendida a nós, para nós nos assentarmos em lugares celestiais em Cristo. E o detalhe que eu separei assim, que não está no texto, que é a fala do Mark Philly sobre o texto, vamos dizer assim, refratando, é o seguinte, que ele fala: no Salvador, a vida assumiu um novo significado. Então, antes era ira, certo? Qual é o novo significado agora? É o amor. Então, veja que nessa batalha de signos, como nós identificamos qual é o verdadeiro? Se não tiver amor, gente, não é evangelho. É outra coisa. Mas continuando, ele fala de novo significado. Entendendo, Ricardo, amor não exclui indignação. Claro que não. Amor não exclui ação. Amor não exclui proteção. O amor não é uma passividade besta. Quando a gente fala amor, não quer dizer isso. Sim. Então quer dizer que eu vou ser um repolho e é isso amor? Não, um repolho não ama. Então vamos dar um exemplo. Alguém vem lhe fazer mal e você, não vou proteger meu filho porque eu tenho que amar a pessoa que vem fazer o mal para o meu filho. Eu não vou proteger o meu filho. Agora, vamos supor, eu defendo o meu filho com os meios necessários para defender o meu filho e acabo tirando a vida dessa pessoa. Essa narrativa não pode ter deleite, gente. Nós temos que pedir a Deus para que nós não sejamos colocados numa situação de legítima defesa, mas o que acontece é diferente. E matar alguém em legítima defesa é pecado. E matar alguém em legítima defesa não é algo que eu devo falar com saliva com apetite. E volta a afirmar, Ricardo. Matar alguém em legítima defesa é pecado. Por quê? Pode continuar. E aí presta atenção. Pode continuar. A gente tem uma concepção do pecado que é muito ligada a coisas a fazer e coisas a não fazer para ir para o céu. E aí a gente olha assim, nossa, mas matar alguém a pessoa não vai para o céu? Eu não estou falando isso. Estou falando que matar alguém em legítima defesa é pecado. Por quê? A morte está contra o plano de Deus. Deus não se alegra na morte do ímpio. O próprio texto sagrado diz isso.
Deus se entristece com a morte do ímpio. E por que você vai Deus celebrar? ama o ímpio. Eu matar o ímpio é pecado, é manifestação de uma desgraça que só existe num mundo que está apartado de Deus. É uma infelicidade total. Não significa que não haja perdão. E não claro. motivo de gozo, né? Não é motivo de alegria, não é motivo de gozo. É motivo de deleite. Bandido bom. Ou seja, Cancelei mais um CPF, vou fazer uma dancinha aqui. Isso. Isso, exatamente. Seguindo aqui. Aí o que o Mark Philly fala? Em João, a vida, e daí ele se vai citar João, tá? Que a passagem de João fala o seguinte, que a vida estava nele, em Jesus. E o contrário da vida é? Morte. E a morte é? Pecado. Continuando. E depois Porque o pecado é a transgressão da lei. E o que é a lei? A lei é vida. Alexandre, não quer que eu saia do domingo? Desculpa. Tá fazendo os links. É que foi acontecendo automático. Mas deixa eu terminar, falta duas, Desculpa, falta gente. nem uma linha. Vamos lá, no livro de João ele fala que a vida estava nele Jesus. E ele faz um jogo de linguagem aqui muito interessante em João, que agora ele passa a tratar a vida como sendo uma pessoa. Ótimo. E ele fala assim, e a vida era a luz dos homens. Então ele faz um jogo de linguagem aqui, onde a vida onde Jesus é personificado como vida. Então aqui nessa segunda parte do versículo, Cristo personifica a vida. Ele usa a palavra vida, mas ele está querendo falar de Jesus. Ótimo. Legal. Avançando agora, pessoal, aqui para a segunda-feira. Transformados pelo amor de Cristo. Ainda o Ricardo na ponta da linha de segunda-feira. Isso aí. Vamos lá, gente. Então, segunda-feira. Segunda-feira, aí vem a história de João e a história de Tiago. Os irmãos Boanerges, né? O Ben, né? E Euerges lá, filhos do trovão. Foi o nickname, né? Foi o apelido. Olha que Yeshua, né? Jesus era um cara assim, vamos dizer, agradável, né? E deu um apelido para os dois. Os irmãos, em razão do quê? Em razão do ímpeto. Temperamento. Eles salivavam. Aquilo que a gente está falando que é inadequado para o cristão, a coisa do você salivar por situações de confronto físico, você desejar esse tipo de situação, era o que acontecia com eles. Tem muito filho do trovão pegando dentro da igreja. Ah, se fosse eu que estava lá, jogava um coquetel molotov na polícia. Por aí, né? Bom, como que é a história? É o seguinte, os apóstolos, eles estavam em uma região da Samaria e estavam procurando lugar para dormir, estavam procurando pouso. E em razão do preconceito dos samaritanos para com os judeus naquela cidade, eles não estavam conseguindo encontrar lugar para morar. Só que, veja bem, gente, por que os samaritanos tinham esse preconceito com eles? Era uma, se a gente fosse descrever, briga de século. Era uma briga de séculos, mas para o judeu, o samaritano era tido como um cidadão de segunda classe. Eles tinham vínculos genealógicos, genéticos, entretanto eles não eram vistos dessa maneira pelo judeu. Inclusive, a gente tem a parábola do bom samaritano, que foi um choque muito grande para eles. Nós temos a história de Jesus e a samaritana, que eles nem sequer conversavam com os samaritanos, porque não achavam que eles iriam se contaminar de conversar com os samaritanos. E o que acontece? Aí os irmãos Boanerges, Yeshua, você quer que nós oremos para que desça fogo do céu para consumir todos eles, salivando. O amor. Aí o que Jesus ensina com Atos? Não, todos eles saem em silêncio da cidade, sem reclamar que não foram, sem ficar praguejando e com aquela necessidade fisiológica da regra, do preceito. Ai, que coisa feia que eles fizeram com a gente, isso não se faz. Não vão para o céu, não me amaram. Não, vocês estão todos os samaritanos estão perdidos. Não, gente, depois nós vemos vários demonstrações de Cristo para incluir esses samaritanos, mesmo que ele tenha sido mal recebido naquela cidade, não amaldiçoou a cidade nem nada, apesar de os irmãos Boanerges quererem isso, né? Aí depois nós temos lá João, gente. O primeiro João, a primeira parte vai do 1 até o 4.
E aí tem um jogo de linguagem interessante também, que é a questão do princípio, né? Que era desde o princípio. Jesus era desde o princípio, o verbo da vida. Temos visto e ouvido o verbo da vida, aquele que era desde o princípio. E daí, 3 pontos que eu ia falar daqui. A questão de que a comunhão de Jesus com os discípulos e que Jesus estava em comunhão com o Pai e que eles deviam estar em comunhão com o Pai e com o Filho para adquirir alegria completa. Depois o Mark Fillion vai citar aqui o capítulo 3, versículo 1, para continuar com esse discurso de amor. O que falava? O amor concedido pelo Pai, o Filho de Deus, e o mundo não conhece. Então, um discurso de ódio, um discurso de ira, é chamado aqui em João de discurso do mundo. Porque não conhecem a Deus. Porque Deus é amor. Aí vai para o 4:7. O amor procede de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí o 5:1. Crê em Cristo, porque ele é nascido de Deus. Ama ao que gerou, ou seja, ama ao Pai. E ama ao que é nascido, ou seja, ama ao Filho. Por que o Mark Fillion selecionou todos esses textos aqui? Justamente para deixar claro que o discurso religioso é um discurso de amor. O discurso do mundo é um discurso de ira. Aí, mais 2 pontos aqui. Quem escreveu esses textos, Ricardo? João. Quem era o Boa Nerd, Ricardo? João. Olha só, então tem esperança pra gente? Sim. Eu, com tudo o ódio que eu sinto, eu ainda posso virar um cara manso e ser chamado de discípulo amado. A intencionalidade do Mark Fillion é destacar justamente isso, a mudança. Porque foi ele mesmo que escreveu o texto. Aí 3, o uso da força contraria o princípio do governo de Deus, que deseja o amor. Só que o amor não pode ser imposto. Esse discurso é de uma pessoa muito conhecida no nosso meio, chamada Ellen White, a irmã White. E o último ponto é o seguinte, gente. O testemunho, novamente ele volta ao testemunho, é uma vida transformada, mas também não significa que nós não cometeremos nenhum tipo de erro, mas significa que o amor fluirá na nossa vida e nós teremos uma bênção para o mundo, necessariamente não em todos os momentos da vida. Aqui, volta e meia, aqui, esses dois aqui já se depararam com vários momentos. O amor do Ricardo. Vários momentos da vida que eu não sou esse primor de amor. Porque aqui não tem máscara social, com eles não tem essa não. Acabou, gente. Legal, pessoal. É um processo, né? Temos certeza que é um processo. Na terça-feira agora, contando a história de Jesus na ponta da linha, e é com o Alexandre agora. É um processo, e no nosso caso é tipo aquele processo da princesa Isabel que durou uns 120 anos para correr. Foi transitado e julgado semana passada, desde o tempo do Brasil Império. Mas tá bom. Lição de terça-feira. Vai trazer a história dos endemoniados, né? Marcos 5, 18 a 20. É interessante porque primeiro acontece uma restauração, é extirpado o mal, é extirpado o demônio deles. Depois eles são encaminhados para o ministério. Eles não tinham um saber exegético, eles não tinham um saber hermenêutico, eles não sabiam da Bíblia, das Escrituras, mas eles podiam falar o que Deus fez por eles. O que ele viveu. E o testemunho deles era baseado no testemunho sobre o que eles viveram, um testemunho prático e pessoal. Lição de terça-feira. Lição de quarta agora. Já na quarta-feira? Isso, então, 2 textos. Só deixa eu trazer aqui, né? Testemunhando com segurança na ponta da linha. Legal. Eu coloquei aqui autenticidade. Só se pode oferecer aquilo que foi recebido. Isso é importante. E aí 2 textos ali, Romanos 5:1 e Romanos 8:1. A pergunta que eu coloco para a gente pensar em cima disso é, primeiro, já recebemos a salvação que Cristo oferece? Se eu quero levar a palavra de salvação, eu primeiro tenho que ter recebido a palavra de salvação. Segundo ponto, quando me foi recebida, quando me foi ofertada, a palavra de salvação, eu a aceitei? Porque você pode ter recebido e ainda não ter aceito. Porque, gente,
Aí a gente pode cair naquela pregação do evangelho que eu falei assim, o evangelho se torna eu falar para o mundo que ele vai queimar. Beleza? A função do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Existe uma dimensão do nosso ministério que é a gente falar de que existe o pecado. Mas existe uma dimensão do nosso ministério que é a gente entender que nesse juízo que vai ocorrer, nós temos um intercessor que é Cristo Jesus, que nós temos um Salvador que é Cristo Jesus. Condenadora daí. E que a justiça de Deus recaiu sobre Jesus. Que Cristo sofreu a penalidade que a justiça de Deus exigia. E que por causa disso nós temos esperança de salvação. Eu vou retribuir, Alexandre. Manda ver. Pecado, hatat. Pecado significa... hatat é pecado, mas também é o cordeiro que expia o pecado. Você falou justiça. Justiça. Sedakar é justiça, mas é também... obra de caridade. Salvação e obra de caridade. Você falou o outro? Juízo. Biná é juízo, mas também é conhecimento. Ótimo. Pecado, justiça e juízo não é só eu falar para o mundo que ele vai queimar, mas envolve eu oferecer para o mundo um caminho melhor. Eu recebi esse caminho melhor? A minha mensagem, ela para na condenação? Ela para na identificação do pecado? Ou ela chega até o Redentor? Porque eu só posso oferecer se eu ter acolhido ela na minha vida. Então, quem sabe a gente tem que voltar para a humildade do Cristo, voltar para a mensagem do Messias e acolher a salvação. Ter um cristianismo um pouco mais leve, ter um cristianismo liberto, um cristianismo que vive de acordo com a lei santa, perfeita, lei da liberdade. Isso não significa aqui, gente, uma mensagem de libertinagem. O Alexandre está falando que eu posso fazer tudo o que eu quiser. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que alguém que foi salvo prega com leveza. Se você prega amarrado, se você prega com sofrimento, ou se você prega com uma fissura, um desejo pelo pecado, que nem um adicto, né? Que nem um viciado em crack olhando para uma pedra, você fala assim, e o pecado é terrível, e o cão é muito articulado. Se na sua mensagem você exalta o pecado e o diabo o tempo inteiro, quem sabe seja porque a gente não recebeu Cristo. E a gente só pode oferecer aquilo que a gente tem. A gente tem que, quem sabe, se despir um pouco do pecado, para ter espaço para Cristo na nossa mensagem. Legal, pessoal, lição muito profunda. Avançando agora para quinta-feira, nós temos aqui na ponta da linha de quinta-feira, vale a pena testemunhar sobre Cristo? E aí a mensagem de quinta é maravilhosa, né? A mensagem de Gálatas 2, 19 a 20. Crucificado estou com Cristo. Já não vivo eu. Cristo é quem vive em mim. Tem o hino do Inário, né? Sobre essa mensagem. Ótimo. E aí a pergunta, né? Primeiro, o que significa tomar a cruz e seguir a Cristo? Segunda, como que se estabelece essa nova natureza em uma nova vida? Eu acredito que tomar a cruz e seguir a Cristo implica em você tomar sobre si uma nova natureza. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Como que a gente pode desenvolver isso e depois deixar o ganchinho para a gente ir para a entrelinha mais para frente, né? Tomar a cruz e seguir a Cristo não significa eu me penitenciar nesse mundo. Por muito tempo a gente teve uma ideia de penitência, e é próprio do cristianismo católico medieval isso. Eu vou me chicotear porque isso é minha cruz, e por meio da minha penitência na carne eu pago os pecados. Sofrimento é igual a santidade nessa visão. Não é isso tomar a cruz e seguir a Cristo. A cruz é um instrumento de morte. Tomar a cruz e seguir a Cristo significa que eu estou disposto a sacrificar o meu eu, a minha natureza pecaminosa, sacrificar os meus desejos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. E aí eu subo com Cristo até o Calvário e eu sou crucificado, eu participo na morte de Cristo, ou seja, eu participo na morte para o meu eu, para a minha vontade, para as minhas determinações, para o meu preconceito, para a minha autoridade sobre a própria vida. Eu morro com Cristo e eu sou ressuscitado com Cristo. Cristo passa a viver em mim, ou seja, uma nova natureza implantada em mim. E agora eu passo a viver uma vida que não está centralizada no eu, mas que está centralizada no Cristo. É a mensagem de Paulo aos Romanos, gente. Leia a carta de Paulo aos Romanos. Leia e assista a lição. Carta de Paulo aos Romanos, tá? É uma lição muito boa. Cara, ficou uma lição muito boa. E aí, só o ganchinho final, Lúcio, eu já te passo. Não, na verdade eu só queria colocar um acréscimo, né, que às vezes as pessoas, né, que estão acostumadas aí com as magias das coisas, esse processo de você negar a si mesmo, de você... Não é um processo mágico. É um processo que Cristo começa a andar com você
E é um processo de sinceridade intelectual, é um processo de você, da auto-reflexão que a gente falou, né? Você começa a tomar suas decisões, não por si, mas falando assim, o que Cristo faria. Para provocar o Ricardo, e eu acredito que esse provocar aqui não é um provocar em oposição, é um provocar em excitação, é um processo dialético e dialógico. Tá bom, mas deixando... Não é mágico, tá, pessoal? Senão as pessoas ficam esperando, né? A dialética é a mágica do materialista. Brincadeira. Só piada. Agora, falando sério, gente, é muito diferente de eu exaltar o eu numa mensagem com uma roupagem cristã. Quer ver só? O que é mais importante? O que você abandonou ou o que Cristo fez por você? Isso é importante. Qual é o nosso testemunho? Eu vivia em drogas e orgias, e eu fazia isso, e eu fazia aquilo, e eu fazia aquilo outro. Aí eu conheci Jesus, né? E agora eu estou aqui, porque os prazeres deste mundo... A história fica chata quando ele conhece Jesus, e os prazeres da vida só são prazeres num primeiro momento, mas que depois é sofrimento e desgraça. E agora que eu conheci Jesus, eu sou verdadeiramente feliz. Então você não vê a felicidade. Percebe? Gente, aonde que está o centro do testemunho? Aonde que está o centro da mensagem? Às vezes a gente vai pregar e às vezes com todo o carinho de um irmão que passou e que às vezes sente vontade de testemunhar. Mas, gente, vamos passar 40 minutos, vamos passar 20 minutos do sermão falando da vida no pecado para falar 10 minutos da desgraceira que isso te causou, para falar no final 2 minutos com a musiquinha tocando. Com a musiquinha tocando. Irmão, saia do pecado, para você não sofrer o mesmo destino que eu, porque o carro bateu. Tipo, entende? É isso. Sabe aquela história assim? Tinha o carro e aí a mãe falou pro filho, vai com Deus. E aí o filho falou, eu não preciso de Deus. Se Deus for comigo, vai no porta-mala, porque é o único lugar que tem espaço. Aí bateu o carro e aí o único lugar do carro que sobrou é... o porta-malas. E o que a gente aprende com isso? Que se você não amar a Deus, Deus vai te castigar e só vai salvar o porta-malas. É essa a mensagem do nosso cristianismo. O porta-malas é mais importante para Deus do que a vida humana. Gente, a mensagem mais importante é Cristo me libertou. E em Cristo eu sou feliz. Cristo quer salvar a todos. Cristo quer salvar você. Existe esperança de salvação. Não importa quão baixo, quão desgraçado você desceu. Não importa se você voltou a cair depois. E se você voltou a cair de novo. Ainda existe esperança de salvação. Continue. Segura na mão de Deus e vai. Muito mais do que coloca Cristo no banco da frente, senão você vai morrer. Ou criar uma obra dramática, né, do pecado, da vida do pecado. Onde está o centro? O centro está em você? O centro está no seu pecado? O centro está na sua história ou o centro está em Cristo? Eu tenho só algumas ressalvas. A gente trabalha com jovens e adolescentes, né? Tem que tomar muito cuidado com essa questão de trazer testemunhos. Dependendo do testemunho, como você falou, é tão enfatizado o pecado. E a gente já falou aqui nesse canal sobre a propaganda, né, do inimigo. Você não faz propaganda do inimigo. Como diria Damares, o cão é muito articulado. Ou seja, você falou. Você falar. Eu acho ótima essa frase. Porque eu falo, au. Ou seja, você falar, você já está fazendo propaganda. Então, alguns jovens sentem até dificuldade, porque ao ouvir certas mensagens e você lá dramatizando os detalhes. Porque a vida do pecado é de muitos prazeres. Não, e a pessoa às vezes coloca os detalhes, né, do pecado, como que era. Não, teve uma que foi ótima, que eu escutei assim, não, porque a pessoa fica em cima do muro. Ela nem aproveita o que tem de bom no mundo e nem aproveita o que tem de bom na igreja. O que tem de bom no mundo? Entendeu? A concupiscência da carne, a vaidade dos olhos, a soberba da vida? Esse tipo de mensagem ela é perigosa para adolescentes e jovens ouvirem, né? Então, às vezes é melhor ficar no celular mesmo durante o culto. Olha, eu vou pegar minha fala, tomara que não cortem minha fala. Você que corta. Tomara que não cortem minha fala, e é o editor, né? Não, eles cortaram minha fala e colocaram... É tipo o William Bonner, a Globo tá me perseguindo.
Ai, pessoal, mas tem que tomar cuidado, sabe? Tá muito legal a lição e a questão da autoavaliação, ela é primordial. Autocrítica, gente. Autocrítica. Na dúvida, autocrítica. E na dúvida, oração e peça que o Espírito te conduza na autocrítica. Na autocrítica. E agora, pessoal, teremos aqui as perguntas para discussão que estão aí no seu manual de sexta-feira. E quem traz sempre é o segundo Marcos, né? Na verdade é o mesmo Marcos André, toda vez lá do Rio de Janeiro. Marcos, é com você agora. Muito bem, amigos, chegamos à parte de sexta-feira e a parte de sexta-feira traz aquelas perguntas para fazermos uma aplicação prática do que estudamos durante a semana. E a pergunta número 1 diz assim: quais são os elementos de um testemunho convincente? Aí ele diz aqui que nós poderíamos ler, por exemplo, o testemunho de Paulo perante Agripa, né? Em Atos no capítulo 26, de 1 a 23, e qual foi o fundamento do seu testemunho? Paulo apresentou a sua própria vida, né? Ele era um fariseu e perseguia a igreja, mas em um determinado momento ele tem um encontro com Jesus e passa a ser um auxiliador da igreja de Cristo. Ele passa a ser um homem diferente, não mais um perseguidor, mas um perseguido por causa do evangelho. Ele mostra no seu próprio corpo as marcas daquilo que ele estava pregando. Quantas vezes ele foi espancado, quantas vezes ele foi humilhado, quantas vezes ele teve que abrir mão de tudo para poder seguir a Cristo. Então, se nós queremos dar um testemunho que seja verdadeiramente eficiente, nós precisamos ter a nossa vida transformada pelo Evangelho. Porque se nós não temos a nossa vida transformada pelo Evangelho, o nosso testemunho se torna um testemunho vazio. Nós precisamos falar daquilo que nós vivemos. Mesmo que você viva só um pouquinho do Evangelho, fale sobre aquilo. Fale sobre aquilo que o Evangelho transformou na sua vida, para que outras pessoas possam sentir então a relevância do Evangelho para você. Pergunta número 2. Por que o testemunho do que Cristo fez por nós é tão poderoso? No entanto, como você poderia responder a pergunta, né, de alguém que diz assim: tudo bem, isso aconteceu com você, mas e se eu não tiver esse tipo de experiência? Que razão eu terei para seguir a Jesus? Então o próprio Jesus, a palavra de Deus diz assim que é o amor de Cristo que nos constrange. Falar sobre aquilo que Cristo fez por mim e principalmente falar daquilo que Cristo fez por toda a humanidade. Porque o impacto que Jesus Cristo teve na minha vida não é só na minha vida, é em todas as pessoas. Todas as pessoas foram impactadas pela morte de Cristo. Todas as pessoas receberam. Então, não existe essa história de que a bênção não vai chegar para você. Não existe a história de que a transformação não vai chegar para você. Basta que você permita que Jesus Cristo entre na sua vida. O Evangelho vai transformar a sua vida, porque o Evangelho é a morte de Cristo na cruz do Calvário por todos nós, para nos livrar do pecado, né? Então, existem pessoas realmente que se endurecem e não permitem que a graça de Cristo o transforme, que a graça de Cristo o torne uma pessoa melhor. Mas a graça de Cristo continua sendo a mesma para todas as pessoas, né? Pergunta número 3. O que você gostaria de evitar ao dar o seu testemunho a um não cristão? Quando nós vamos falar da nossa própria vida, quando nós vamos falar do nosso próprio testemunho pessoal, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas coisas que são muito relevantes para nós podem não ser para outras pessoas. Eu me preocupo muito com o testemunho, porque eu vejo, por exemplo, uma pessoa que era um presidiário, que matava pessoas, que faziam isso, e ela vai dar o seu testemunho e ela foca o tempo todo nessas coisas, nas coisas que ela fazia no passado, e depois no final ela diz: aí então eu conheci Jesus e hoje eu sou um novo homem, eu sou um homem transformado, amém. E o foco talvez ali 1 hora de conversa seja só nas coisas ruins. Então é muito importante focar nas transformações positivas que Jesus fez na nossa vida, mostrar como Ele tem caminhado conosco, nos guiando, e focar no que é bom e não focar no que é mal, né? A própria palavra de Deus diz que nós devemos tirar de diante dos nossos olhos e aí dos nossos ouvidos também, né? Da nossa mente, aquilo que é ruim, né? Pergunta número 4. Por que a certeza da salvação é importante na experiência cristã? Se você não tem a certeza da salvação, né? Se você não aceita pela fé a tua salvação, é porque você não está olhando para Cristo, né? Porque Cristo é o autor e consumador da nossa salvação. E se nós olhamos para Ele, nós não temos dúvida nenhuma da nossa salvação, né? E como ter certeza da salvação
e ao mesmo tempo não ser presunçoso, da mesma forma, olhando para a salvação em Cristo e não em nós. Aquilo que nós fazemos não pode nos salvar. O que nos torna uma pessoa melhor é Cristo, é o efeito do que Cristo fez por nós. O nosso olhar deve estar sempre em Cristo, para que a gente não se torne arrogante para dizer assim: eu sou bom porque eu guardo o sábado, porque faço isso, porque devolvo o dízimo, porque alimento o pobre, que faço. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que o fruto ele não se sobreponha ao lavrador que nos plantou, que nos cultivou, que nos podou, para que pudéssemos dar esses frutos. Que Deus nos abençoe para que possamos dar um testemunho com a nossa vida, que a nossa vida seja verdadeiramente um ponto de influência para outras pessoas, para que outras pessoas tenham interesse também de conhecer a Cristo. Eu termino a minha participação aqui, volto no final com a nossa oração, espero você lá para orar junto comigo. E agora nós vamos para as entrelinhas. Um abraço e bom estudo a todos e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Hashtag fui até o segundo Marcos. Bom, pessoal, agora nós vamos então entrar nas entrelinhas. E as entrelinhas aqui, então, como eu falei o título já no início, nós falaremos aqui sobre Pierre Bourdieu, economia das trocas simbólicas, os vícios da comunidade adventista, e depois, segunda entrelinha, a polissemia de Jesus Cristo como um signo ideológico. Antes do Alexandre ir para a entrelinha dele, que ele vai começar dessa vez, gente, responde aqui para a gente uma pesquisinha simples. Nós estávamos nos bastidores aqui, eu vou trazer para vocês. Seguinte, vocês acham que a gente está muito conversa com Fátima ou muito William Bonner? Nós estávamos falando o seguinte, que nós éramos muito, sabe, com a máscara formal. Nacional. Muito Jornal formal. Nacional, a máscara do William Bonner, e agora nós estamos muito conversa com Fátima. A gente está batendo muito papo e sentando pouco na discussão. Se vocês acham que nós devemos voltar para o Jornal Nacional, a gente... Tenta um modelo um pouquinho mais formal. Lembrando que raras vezes o Ricardo abre-se para opinião ali, né? Ele se abriu. Democraticamente! Vamos lá então, as entrelinhas, pessoal. Vamos começar então com o Alexandre, Pierre Bourdieu, economia das trocas simbólicas. Com certeza, pessoal, muito legal essa entrelinha, mais aprendizado. E fica aí sempre o apelo, compartilhe com seus amigos. Eu sei que muitos de vocês que comentam, alguns nem chegam a comentar, mas já compartilham, porque são reflexões muito legais que têm trazido conhecimento para mim, principalmente, para nós aqui do canal e com certeza para você. Então agora é com você, Alexandre. Obrigado. Teve uma lição há um tempo atrás que alguém comentou assim: nossa, me lembrei do Bourdieu. Aí eu falei assim: vamos trazer o Bourdieu então. Bourdieu é um intelectual francês, falecido já. Um intelectual que produziu muito inteligente, que tem uma produção interessante no campo da sociologia. E assim como eu trouxe o Bauman na lição da semana passada, um outro sociólogo, agora a gente vai falar um pouquinho do Bourdieu. Em especial em torno de um livro dele que é o Economia das Trocas Simbólicas. Qual que é a ideia? Gente, estou fazendo reducionismos do Bourdieu, tá? A gente tem como fazer citação de nota de rodapé, nem um tratado sociológico aqui no espaço do Entre Linhas. Mas o que o Bourdieu vai falar basicamente? Assim como existem trocas econômicas, dinheiro por produto, dinheiro por serviço, dinheiro por trabalho, existem trocas simbólicas, existe uma economia simbólica, com capitais que são diferentes do capital financeiro, do capital dinheiro, moeda, ouro. Ele chama isso de troca simbólica. Como que funciona isso? A gente pode falar da existência de um capital social, a gente pode falar da existência de um capital cultural, a gente pode falar da existência de um capital acadêmico, a gente pode falar até da existência de um capital estético. Pense que existe um conjunto de atributos que são considerados capital. São valorados. E que podem ser trocados dentro de um mesmo campo. O que é um campo? Um campo vai ser um espaço que compartilha mesmos valores, que vai funcionar como um mercado, que compartilha um mesmo espaço de discussão e que compartilha um mesmo hábitos, ou seja, um mesmo costume. Esse costume vai valorizar determinados elementos dentro desse capital. Vamos trazer para o campo do exemplo, que talvez fique um pouco mais fácil. Imagine que eu sei cozinhar. E eu sei cozinhar muito bem, sei fazer uma refeição muito saborosa.
E eu sei que o meu chefe gosta de macarrão à bolonhesa, beleza? Existem muitos funcionários na repartição onde eu trabalho. E um dia eu falo para o meu chefe que eu sei fazer um macarrão à bolonhesa muito gostoso, com uma receita específica que eu vi em tal lugar, que eu aprendi com o chefe Jacan. E aí eu convido o meu chefe para comer esse macarrão à bolonhesa. Meu chefe vai lá, come o macarrão à bolonhesa. Eu não falo de trabalho em momento algum com o meu chefe. Não falei de trabalho no jantar, conversamos sobre outras coisas. No meio da conversa, meu chefe falou que ele gosta muito de futebol. E eu falei que eu também gosto de futebol e tal, e que a gente poderia marcar a qualquer hora uma partida, enfim. E me despeço do meu chefe vai embora. Tempo passa, vão-se aí 6 meses, eu começo a desenvolver uma relação de mais amizade e depois de 6 meses o chefe me fala de uma vaga numa outra empresa que não é na mesma repartição em que eu trabalho, é uma outra empresa e que o chefe vai me indicar para essa vaga. E ele me indica e eu consigo uma posição mais vantajosa, um cargo de chefia na outra empresa. Houve problema ético aí? Não, houve uma indicação. Mas foi mobilizado um conjunto de trocas simbólicas. Olha só o que tem aí. Quais são os capitais que estão envolvidos de capital social? Eu mobilizei os meus conhecimentos culinários. Eu mobilizei meus saberes no campo da gastronomia. E eu me aproximei do meu chefe. Essa relação de aproximação, ela começa a gerar capital social para mim. O chefe se torna um contato. E, desse modo, eu tenho acesso ao capital social que o meu chefe tem, porque ele me indica para outra empresa. Olha só, eu consegui vantagens, eu consegui recursos, eu consegui benefícios e privilégios em função de uma troca simbólica. O que tem em comum aí? Dentro de um grupo, você vai ter pessoas que são ortodoxas e heterodoxas. O que significa isso? Ortodoxo é aquele que domina a fala legítima, é aquele que é liderança no grupo, é aquele que manda. É o grupo dominante. Heterodoxo é aquele que tem uma posição diferente, que tem uma opinião diferente, que é um grupo que a gente diz assim, dominado, ou um grupo subalterno dentro do campo. Mas tanto o grupo ortodoxo quanto o grupo heterodoxo concordam no campo de debate, ou seja, valorizam as mesmas coisas, têm uma linguagem comum, têm um capital comum simbólico, têm um capital cultural comum, compartilham o mesmo hábitos. Outro conceito do Bourdieu. Todos concordam em termos gerais. E agora, gente? Tudo isso aqui a gente explicou de Bourdieu. E a religião? A gente não falou aqui a discutir os vícios do adventismo? Gente, vamos pensar um pouquinho como que o capital social funciona dentro da igreja. E depois a gente vai fazer o link com a lição, fica tranquilo. A ideia do link com a lição, desde já para você ir construindo, é: o que está no centro da minha mensagem? Cristo ou eu mesmo e a construção do meu capital? Fica com essa perguntinha. Vamos lá. Primeira coisa que pode agregar capital social para mim dentro da igreja: ter uma aparência padrão. Uma coisa que eu vi que eu achei muito divertida. Eu peguei, fiz a barba, cortei o cabelo e vim para a igreja há uns 6 meses atrás. E aí vários irmãos chegaram para mim e falaram assim: nossa, gostei, Alexandre. Parabéns, agora você parece um cristão. Só eu que muito não. bom. O Ricardo não gostou porque ele não gosta de mudança, né? Não tem nada a ver com a barba. Aí, o que significa? Diante de todas essas pessoas, no momento em que eu cortei a barba e cortei o cabelo, eu ganhei capital social, ganhei capital simbólico, porque eu estava mais próximo ao hábitos, eu estava mais próximo à conduta esperada. Outra coisa que é ótima para adquirir capital social, capital simbólico dentro da igreja: discurso público contra o pecado. Se eu subir no púlpito da igreja e falar assim: tal coisa é pecado, hoje eu vou falar sobre a saia das irmãs, passo meia hora falando da saia das irmãs. Nesse tempo todo, eu estou adquirindo capital. Por que eu estou adquirindo capital? Porque a congregação vai começar a olhar para mim e pensar assim: olha lá, ele fala com autoridade.
Ele tem autoridade e tem o poder e o direito de exercer juízo. Ele tem autoridade para julgar, porque ele está num lugar de destaque, está no púlpito e está julgando. Eu começo a ganhar importância. Se eu começo a falar assim, hoje nós vamos falar contra o pecado da bebida. E aí falo contra o pecado da bebida. O que vai acontecer? Os irmãos vão olhar e vão falar, olha lá, ele não bebe, ele não sofre desse pecado. Ele é santo, ele é mais correto, ele é mais direito. Então eu estou ganhando capital social, estou ganhando capital de santidade diante dos meus irmãos aí. Tá vendo o depósito, né, na sua poupança? A minha poupancinha está crescendo, está crescendo. Aí eu tenho uma conduta aparente. A minha conduta aparente, ela está bem santa. Ou seja, tem um ditado romano que diz que para ser mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta, né? Então a minha conduta aparente, ela é muito santa, muito correta. Eu estou ganhando capital social. Eu venho de uma família em que meu pai e minha mãe são adventistas. Colocam a Bíblia debaixo do braço e vão para a igreja. Estou ganhando capital social. Olha lá que família perfeita. Olha lá como eles se comportam bem. Olha lá como está tudo direitinho. Gente, eu não estou falando aqui fazendo um juízo valorativo de que isso é certo ou errado, tá? Estou aplicando a teoria do Bourdieu para a gente analisar como que a coisa funciona. Outra coisa que é interessante é que esse capital ele pode ser passado de geração para geração. Os meus antepassados já foram adventistas. Eu sou terceira geração de adventistas. E eu sou quarta. O Ricardo está falando aqui que ele é a quarta geração de adventistas. Mas com certeza você que está ouvindo aí de casa é da quinta geração de adventista. Isso estabelece uma hierarquia de adventismo. O Ricardo é mais adventista porque ele é a quarta geração. Eu sou um pouco menos que o Ricardo, porque eu sou terceira geração. O Lúcio, que é recém-chegado aqui, ele é primeira geração, então o Lúcio estaria mais abaixo no ranking da santidade adventista. O meu pior é Megazord. Não, o menino do Ricardo, ele mais um pouco vem a carruagem de fogo para buscar ele, né? Você nem pode andar muito perto, porque numa dessa, frita. Gente, aí tem uma outra coisa que vai ser agregador de mais valor ainda. Eu tenho um familiar que é pastor. Eu sou parente do pastor fulano de tal, eu sou parente do pastor ciclano de tal. Isso agrega capital social dentro da comunidade. Agora, se tem uma coisa que agrega mesmo eu sou um pastor, filho de pastor e neto de pastor. Aí agregou todo o capital social do mundo. Isso, e com sobrenome europeu. E com sobrenome europeu ainda. Branco, magnífico. Esse é o Megazord. Gente, qual que vai ser o resultado dos vícios que isso vai criar na comunidade? E onde que está o problema aqui? E é um problema terrível e a gente tem que falar agora trazendo um pouco mais de seriedade para a coisa. Eu fiz a descrição aqui, é uma descrição de caricatura, mas você que está aí na sua comunidade vai conhecer isso. É momento de estabelecer uma bolsa para um irmão, para um aluno, num colégio da rede. Será que o capital social das pessoas envolvidas será mobilizado para garantir que alunos A ou B consigam essa bolsa? Chegou o momento para definir escolha de distrito e chamado de ministério para os pastores. Como será determinado qual pastor vai para qual distrito? Como será determinado qual pastor será professor do NASP? Como será determinado qual pastor será presidente de associação? Percebe como a mobilização do capital social, ela acontece, é um fenômeno social, Bourdieu estudou ela muito bem, mas em alguns momentos, ela começa a produzir vícios na construção e na condução de uma comunidade. Você tem que trazer, que as igrejas daqui a pouco vão começar o processo da comissão de nomeação. Teremos comissão de nomeação daqui a pouco no final do ano. Para quem está ouvindo. E na comissão de nomeação, pelo menos em algumas igrejas que eu conheço, são muito interessantes. Não é exatamente o caso aqui em Campo Mourão, mas em outras comunidades que eu já frequentei. Se tem 3 famílias, e eu era de uma das famílias, inclusive, que já estavam na igreja há milênios e que, no momento da comissão de nomeação, a gente decide assim, quem vão ser as pessoas da grande comissão?
Tal irmão tem que representar aquela ala da igreja daquelas famílias. Tal irmão tem que representar aquela ala da igreja daquela família. A comissão de nomeação era sempre formada pelos meus irmãos. Os cargos e as funções eram sempre dados para os mesmos irmãos. Que houve muito depósito. Porque eram irmãos que tinham um capital social. E aí sabe o que agrega mais capital social junto ainda? Já ocupar o cargo. Então, olha só, eu sou o diácono, a tendência é que eu seja diácono na próxima, e na próxima eu seja diácono, e o meu filho vai ser diácono. Até subir pro cargo. Até subir de nível e virar ancião, é tipo Pokémon evoluindo. Primeiro ancião depois. E aí depois primeiro ancião. Interessante que existem muitas comunidades que não têm mais essa figura do primeiro ancião. Eu particularmente acho muito interessante, uma gestão mais horizontal, acho legal. Pessoal, é problemático quando a economia simbólica ela começa a estar presente na nossa definição dos rumos institucionais e organizacionais, mais do que a condução do Espírito Santo. A gente vive num lugar em que todos são iguais diante de Cristo Jesus. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se o meu irmão que está do meu lado na igreja, o irmão recém-converso, o irmão mais humilde da igreja, é a imagem de Cristo, eu preciso respeitá-lo sempre enquanto imagem de Cristo. A mesma coisa para as mulheres. Por que uma distribuição tão desigual por gênero dos cargos na igreja? Em que as mulheres ocupam tão poucas funções, muitas vezes. É preciso se repensar isso. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que pegar um irmão recém-batizado, que acabou de conhecer a verdade, que ainda está engatinhando na doutrina e colocar ele para ser diretor do departamento de Espírito e Profecia. Mas é preciso que se crie espaços e é preciso que a gestão seja democrática. É preciso que o acesso às funções administrativas e aos benefícios que a igreja fornece para setores da sua membresia seja democrático, seja amplo, seja franco e não passe por trocas de economia simbólica, não passe por trocas simbólicas de capitais. Muito capital social, talvez usar capital, mas outros capitais, capital de competência, capital... A competência é uma forma de capital também. Mas a gente pode pensar, por exemplo, também em critérios socioeconômicos, né? Sim. E existem muitos colégios, inclusive eu posso falar de um colégio que é o IENS, que eu já tive uma convivência aqui no Paraná, que é um colégio que tem muitas bolsas com critérios geralmente socioeconômicos e que atendeu muita gente. Essa obra é fundamental, só que a gente tem que pensar sempre enquanto instituição num processo que eu falei antes, que é a autocrítica. É muito confortável para mim vir aqui e lançar a minha metralhadora cheia de mágoas para cima da teologia da prosperidade, para cima do Malafaia, para cima do movimento evangélico pentecostal. Mas quem precisa evoluir, quem precisa crescer, somos nós. Então é preciso parar para fazer autocrítica. Por fim, gente, a história dramática de conversão, muitas vezes ela se torna uma produtora, e agora a gente volta para a lição, uma produtora de capital simbólico, em que eu falo muito das desgraças que eu passei no passado, e isso se converte, por incrível que pareça, os pecados que eu cometi se convertem em capital simbólico. Quando maior o pecado que você se converteu, maior a sua poupança. Quanto maior o pecado, maior a poupança. Quanto maior o sofrimento, maior a poupança. Isso é próprio de uma concepção medieval, católica, de salvação pelas obras. Maior a renúncia. Maior a renúncia. Então, história dramática é uma coisa que agrega. E histórias de prosperidade também. A história de prosperidade, daí a gente vai para Max Weber, Ética Protestante, Espírito Capitalismo, está tudo lá. A ideia de que quanto mais rico, mais abençoado. Provai e vede. Não preciso falar mais nada. Algum dom, música, pregar, organizar, falar, também pode ser um agregador de capital simbólico. O ponto a que eu quero chegar é: existe um capital que está acima de todos esses. O capital que está acima de todos esses é o sangue de Cristo, que foi a moeda paga para a remissão dos nossos pecados. Não existe prêmio maior do que esse. Não existe recurso maior do que esse. Não existe capital maior do que esse. Na comunidade dos crentes, todos são iguais. É preciso que nós criemos uma religiosidade que parta da base,
que parta da membresia, que seja democrática, que seja horizontal, em que todas as pessoas se olhem nos olhos, se respeitem e que não se trate ninguém com deferência por ser terceira geração de pastor, quarta geração de adventista. Se trate cada um com deferência porque é a imagem de Cristo Jesus. Cristo disse, quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quem sabe a gente precisa extrapolar esse princípio para todos. A centralidade deve estar em Cristo, não no pecado que eu venci, não no pecado que eu cometi, não no meu talento, não no meu dom, não na minha capacidade de discernir e de estabelecer juízo sobre os meus irmãos, não na minha capacidade de denunciar pecado, de anunciar pecado de um ou de outro. A centralidade da mensagem deve estar em Cristo. Agora o grande desafio, e aí com isso eu encerro, é preciso autenticidade. Nós falamos muito de nós mesmos, porque nós estamos cheios de nós mesmos e somos autênticos ao falar de nós mesmos. Para falar de Cristo e para ser autêntico falando de Cristo, é preciso tomar a sua cruz, subir ao Calvário, ser crucificado. Para assim como o apóstolo falou, poder dizer um dia, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o nosso chamamento. Vamos lá, pessoal. Vídeo rumo às 2 horas novamente. Desculpa. Só resgatando aqui, vem mais um pouco para cá, Alexandre. Resgatando aqui foi a Mara Guiar Souza Oliveira, né, que fez um comentário que agora tinha sentido a saudade de Roland Barthes e do Bourdieu. E aí isso trouxe o nome do... Bourdieu chegou. Chegou. Então, Mara, muito obrigado aí pelo seu comentário semana passada. E agora nós temos então mais uma entrelinha, e essa entrelinha, se prepare, sobre a polissemia de Jesus Cristo como um signo ideológico, enquanto um signo ideológico. Pessoal, quando você, né, eu aprendi com as 2 entrelinhas hoje, você vai aprender agora também com mais uma entrelinha aqui do Ricardo, tá com você, Ricardo. Vamos lá, gente. Eu vou criar uma alegoria para vocês entenderem. Quem não pulou, já pegou alguns detalhes da questão do signo ideológico. Eu já utilizei essa alegoria lá no começo, lá quando na primeira parte, lá quando a gente falou de política e religião. O signo ideológico, gente, é como se fosse um octógono. Ou como se quem é um pouco mais antigo, como eu sou da época lá do Mike Tyson, do Pride, eu sou da década de 80 ainda, quando o Tyson era campeão. Um ringue de boxe. O signo ideológico é um ringue, é um octógono, é uma rinha, onde as pessoas batalham pelo significado. Isso é o signo ideológico. Vamos dizer assim que nós temos Jesus ao longo de toda a Bíblia, ou melhor, Yeshua ao longo de toda a Bíblia, no centro desta batalha de signos. Quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos a palavra Yeshua. Esta palavra, ela significa salvação, ajuda, assistência, prosperidade e triunfo. Nós temos 2 nomes próprios na Bíblia. Nós temos Yehoshua, que é Josué, que é um nome de um hebraico um pouco mais antigo, antes do cativeiro. E nós temos o diminutivo, Yeshua. Ambos vêm desta mesma palavra, desta mesma raiz. Yehoshua, Josué, ainda detalha que tem introjetado no seu nome o começo do tetragrama sagrado, para significar Deus, ou Yahweh, salva. E Yeshua é um diminutivo. Mas eu não vim falar aqui hoje na minha entrelinha propriamente sobre o nome, como se pronuncia, se é Yahushua, se é Yehoshua, isso não faz a menor diferença. Mas a questão é, quando o fariseu olhava para o Velho Testamento
e ele olhava para esta palavra que está lá no Velho Testamento, está lá no Bereshit, está lá no Shemot, está lá no Vaikra, está lá no Bamidbar, está lá no Devarim. Ele encontrava essa palavrinha aqui, Yeshua. Ele começava a travar a batalha dentro do ringue, que é o signo ideológico. Ele estava começando a falar sobre salvação. Mas a salvação, ela está no Mashiach. E entendemos nós que o Mashiach, ele já veio. Para eles o Mashiach ainda não veio. Mas independente de qualquer coisa, gente, estava lá no Velho Testamento. O discurso do fariseu, ele acreditando se aquele homem que estava lá, que nasceu em Nazaré, era mesmo o Mashiach, era mesmo o Messias, esse discurso falava do Mashiach. O Mashiach estava na frente deles. A salvação estava diante dos olhos deles. Eles podiam tocá-lo, eles podiam falar com eles, eles podiam ter, vamos utilizar um neologismo, podia ter um feedback com Yeshua, com salvação. Eles poderiam, mas não, eles preferiram batalhar pelo signo ideológico salvação, sendo que o signo ideológico estava ali, na frente deles. O fariseu entendia que Yeshua, que salvação, era purificação espiritual. Eles entendiam que Yeshua, que salvação, era hereditariedade, que salvação era sangue, mas o sangue deles era o povo, era a linhagem. Eles lutaram nesse ringue, que é o símbolo ideológico, para atribuir para o povo, para a linhagem, para os genes, para os rituais de purificação, o significado de Yeshua. Os saduceus, que eram os responsáveis pelo templo, pelo Mishkan HaKodesh, pelos rituais de expiação de pecado, pelo Korbanot, que são a forma de aproximação para com Yahweh, para com o Eterno, através do Cordeirinho. Eles entendiam que dentro desse ringue, eles lutavam dentro desse ringue, que é o signo ideológico, para dizer que Yeshua, que salvação, era o animal, era o cordeiro, era a moedinha que era levada ao Mishkan Kodesh, era a pomba, era a oferta de farinha que era levada ao Mishkan Kodesh. Então, Yeshua eram os ritos e os sacrifícios, os que nós entendemos que eram apenas símbolos. Agora, gente, os essênios entendiam que Yeshua a salvação estava onde? Que Yeshua estava em se retirar, se afastar do tumulto das cidades. Não é muito diferente hoje. Tem pessoas, mas não tem esses nomes essênios, mas que se preparam bunkers, vamos dizer assim, não entendem propriamente os significados do Ellen White para o tempo do fim, para a perseguição. Eu vou sair e fugir da perseguição. Vou comprar uma fazenda no Acre, com os dinossauros lá. Os zelotes entendiam que Yeshua, e estavam lutando dentro do signo ideológico, dentro desse ringue, que Yeshua ele seria através de um povo forte, guerreiro, lutador, e salivavam pela luta, pela espada. Não é diferente hoje. Nós já falamos desse desejo, esse ímpeto para dizer: vamos utilizar a espada para matar os hereges. Nós somos de Deus, aqueles são os hereges, vamos decepá-los, vamos nos defender. Geralmente, esse discurso de ira, ele não vem assim, vamos cortar cabeças. Não, ele vem diferente. Vamos nos defender dos hereges pela espada. É só você ver a verdadeira história de salvação. A verdadeira história de salvação é a história de Yeshua. Nós, nos dias de hoje, nós nos deparamos com essas situações na nossa vida cotidiana. Só que isso tudo é muito sutil, é muito delicado. Os fariseus dos dias de hoje,
Eles não vão, modernos, e pode estar dentro da igreja, pode ser até eu mesmo, vocês, a gente às vezes não se depara porque aquilo que aspira através das máscaras, ela pode ser bem sutil, mas está ali. É só pedir para o Espírito Santo te orientar. Então os fariseus modernos, vamos dizer, seriam quem? O fariseu moderno, gente, é aquela pessoa que transpira por dentro da máscara, que Yeshua, que salvação está nos hábitos alimentares. Que se você se alimentar assim, ou se você alimentar assado, você obterá salvação. Você transforma um conselho alimentar, que é um conselho válido, pode ser seguido, em Yeshua. Transforma um discurso de Ellen White, e você amplia, refrata o significado de uma maneira que ela nunca quis, que ela nunca desejou. É o mesmo erro do fariseu, é o mesmo erro do saduceu. Desculpa, Ricardo, imobiliza capital simbólico para conseguir benefícios dentro da igreja. Sim. Olha só como eu sigo a reforma de saúde. Olha só como eu sou santo. Outros pontos, gente. E agora entrou muito em voga esse discurso de ódio sobre devemos ter pena de morte, porque a Bíblia fala de pena de morte. A legislação brasileira, eu desejo que a legislação brasileira tenha pena de morte, porque a Bíblia tinha. E muitas vezes você nem percebe que o seu amigo, que é um filho de Deus, que é uma pessoa boa, que você joga bola com essa pessoa, se fosse seguir essa legislação, deveria passar pela pena de morte em razão de adultério. Por exemplo, os detalhes, gente, daquilo que estava no Velho Testamento, as minúcias do Velho Testamento, as minúcias concretas e sociais, são extremamente complexas para um discurso de ira, um discurso de trovão, de defesa de um Estado brasileiro, como era a teocracia de Israel nos tempos de Josué, nos tempos de Moisés, e nós não percebemos que o contexto, os detalhes, nós não temos um Mishkan Kodesh, nós não temos um Moisés para nos guiar, nós não temos um profeta que sirva como um porta-voz praticamente que direto de Deus. Nós não podemos esquecer que um Estado teocrático, ele matou o doador da vida numa cruz, com uma corte, com um tribunal constituído por juízes religiosos que pensavam que Yeshua era outra coisa e não percebiam que eles estavam matando a própria salvação. Eles criaram um ringue imaginário, criaram uma Torá imaginária, criaram uma salvação imaginária, estavam nesta luta por capital social, nesse ringue pelo signo ideológico da salvação, estavam matando ali a salvação deles. E nós podemos estar fazendo isso nos dias de hoje. A salvação é Yeshua. E sob o ponto de vista prático, gente, vocês têm os evangelhos porque ele se fez carne para que não haja dúvida do que é salvação. Nós tínhamos a Torá, nós tínhamos o Velho Testamento em língua escrita. Esta língua escrita era uma antevisão. Se você não consegue olhar o Velho Testamento e o Novo Testamento da mesma forma e não enxergar amor a Deus, não enxergar amor ao próximo, se você não consegue, a partir daí, sair na sua rua e aplicar isso que você viu nos Evangelhos, isso que você viu no Novo Testamento, e isso que estava refletido na Bíblia, mas os fariseus, as essênios, os não conseguiam enxergar. Se você não consegue aplicar isto
na sua vida pessoal, isso significa que você não conhece o Filho, como diz a passagem bíblica que o Marco Filho citou, não conhece o Pai, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é Hesed, Deus apoia, Deus protege, Deus e oferece isso tudo para o homem pobre. Se você não tem um discurso religioso de apoio, proteção, amor ao homem pobre, esse discurso não é de Yeshua. Esse é um discurso de um anticristo. E esse anticristo é uma pluralidade de signos que você coloca na boca daquele que é o verdadeiro Salvador, criando salvadores que são absolutamente nada. Bom, pessoal, vocês viram essa lição desse trimestre, na verdade está trazendo muitas reflexões para mim como que eu devo dar o estudo bíblico. Tá me ajudando nas reflexões, nas abordagens. Faltou só uma foto, né, Lúcio? Faltou. Você quer pôr rapidinho, aquela foto? não vou falar, já falei sobre signo ideológico, só para vocês entenderem bem o que é o signo ideológico. Olha aqui, gente. Signo ideológico é esse aqui, ó. Pão, certo? Mas pão dentro do contexto religioso significa uma coisa. Aí cria um ringue aqui. Isso, você cria um ringue. Agora, salvação, Yeshua, dentro do contexto religioso farisaico, era uma coisa. Dentro do contexto religioso essênio é outra. Dentro do contexto cristão, outra. Esse é o ringue de signos e significados que... Por isso a polissemia, né? Por isso muito sentido, são muitos sentidos. Polissemia, sentidos, vários sentidos, e nós damos esse sentido e muitas vezes nós não percebemos que nós estamos refratando o verdadeiro sentido da salvação, que é Jesus. Eu queria colocar também durante a sua fala, né? Se me perguntarem se eu sou a favor da pena de morte, e eu sou a favor da pena de morte. Tá. Desde que o doador da vida cumpra. Não, na verdade, desde que o Gilmar Mendes e todos os 11 tivessem urim e tumim. Aí eu acreditaria na pena de morte. Mas como nós não temos urim e tumim, então deixa quieto, pessoal. Bom, pessoal, agora para encerrar a nossa lição, nós chamamos mais uma vez o terceiro Marcos, #fui até o terceiro Marcos. E ele encerra toda essa reflexão muito profunda, também muito rica em conteúdo e, claro, consequentemente, muito longa no seu tempo. Espero que você seja firme aí, #fui até o fim, até o terceiro Marcos. Ele encerra com uma oração. Então, é com você, Marcos. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição. Eu espero que você já tenha deixado aí o seu comentário, já tenha curtido esse vídeo. Se não, ainda dá tempo de fazer. Mas, principalmente, eu espero que essa lição tenha sido relevante para você, para que você entenda que o seu testemunho pessoal é o que vai levar Jesus Cristo para outras pessoas, que você entenda que você foi chamado para ser luz, para ser sal, para transformar aquelas pessoas que estão ao seu redor. Vamos orar pedindo a Deus que nos enche do seu Santo Espírito para que possamos dar um testemunho eficiente como testemunho de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque mais uma vez estamos aqui encerrando uma lição que nos foi muito produtiva, uma lição que nos encheu o coração do desejo de estarmos testemunhando do Senhor através da nossa vida. Que possamos, Senhor, ser luz, ser sal para outras pessoas e que Jesus Cristo seja verdadeiramente glorificado em todos os momentos na nossa vida. Salva-nos para o Teu reino, nos dê a Tua paz e nos transforme pelo Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos pelo nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, até a semana que vem e uma boa semana a todos. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração. Que Deus continue realmente guiando nós todos, livrando os seus queridos aí dessa pandemia, que todos estejam bem, todos estejam cuidados. E nos vemos então no 12º, penúltimo vídeo aí dessa série, Mensagem que Vale a Pena Compartilhar. E teremos aqui mais entrelinhas, mais coisas para nós todos aprendermos. Um abraço, fique com Deus, até lá. Tchau, tchau. Vamos dormir que é 2 da manhã.